Você já sentiu que está lutando contra a maré da vida? Como seria se, em vez disso, você aprendesse a surfar as ondas, deixando as coisas fluírem? Hoje, exploraremos 7 estratégias práticas inspiradas no estoicismo para transformar sua vida. Ficou curioso? Fique até o final, porque a última dica é um divisor de águas. No mundo acelerado de hoje, muitas vezes tentamos controlar o incontrolável, o que só nos traz frustração. Mas os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, nos ensinaram que a verdadeira serenidade vem ao aceitarmos o que não podemos mudar. Neste vídeo, você aprenderá 7 estratégias estoicas que ajudarão você a deixar as coisas fluírem com mais leveza e sabedoria. Vamos começar? Capítulo 1. Entenda o que você pode controlar. Certas verdades sobre a vida têm uma clareza quase cruel. Entre elas está a noção de que gastamos boa parte do nosso tempo tentando controlar aquilo que não está ao nosso alcance. É como tentar agarrar a areia da praia com força. Quanto mais apertamos os dedos, mais ela escapa. Há um poder inegável em reconhecer os limites do que podemos influenciar. Uma espécie de liberdade que só emerge quando aceitamos as bordas do nosso próprio poder. Imagine que a vida seja um grande palco, onde diferentes peças estão sendo encenadas simultaneamente. Algumas dessas peças são suas. Você escolhe o enredo, escreve as falas, determina o clímax. Outras, no entanto, pertencem a outros diretores, outros atores, outros públicos. Quando insistimos em reescrever roteiros que não nos pertencem, é como se tentássemos tocar piano usando uma luva. A melodia sempre sairá desconexa. O filósofo Epicteto, em sua sábia simplicidade, ensinava que há apenas 2 categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem de nós. É uma dicotomia que parece óbvia, mas que, em sua aplicação prática, tem o poder de transformar vidas. O segredo está em aceitar que há limites e, paradoxalmente, encontrar grandeza justamente dentro deles. É aqui que surge a questão: por que insistimos tanto em lutar contra aquilo que não podemos mudar? Será orgulho? Será medo? Ou seria simplesmente o hábito de querer ter as rédeas de tudo em nossas mãos? Há uma história dessas que poderiam facilmente ter saído de um conto antigo sobre um homem que vivia em uma pequena aldeia. Ele passava seus dias tentando mudar o curso de um rio que, ao longo de séculos, havia esculpido sua paisagem. Com paz, pedras e teimosia, dedicou sua vida à tarefa. Quando morreu, o rio continuava exatamente onde sempre esteve. O homem, porém, havia gasto toda a sua força e deixado de aproveitar as belezas que o rio oferecia em seu percurso. Essa narrativa nos lembra que, muitas vezes, nossa energia seria melhor empregada em aprender a nadar com a corrente do que em tentar desviá-la. Se nos voltarmos para a prática, há algo profundamente revigorante em fazer uma pausa para refletir. Estou me preocupando com algo que posso realmente mudar? A resposta a essa pergunta é, muitas vezes, um respiro de alívio. Afinal, não é necessário carregar o peso de todo o mundo nos ombros. No entanto, essa simplicidade não deve ser confundida com passividade. Reconhecer o que está fora do nosso controle é um ato de coragem, não de fraqueza. Requer clareza de pensamento e uma honestidade brutal consigo mesmo. Pense em uma tempestade. Você não pode impedir a chuva de cair, os ventos de uivarem ou os trovões de ecoarem no céu. Mas você pode fechar suas janelas, buscar abrigo, colocar uma chaleira no fogo e esperar que a tempestade passe. Essa atitude de preparação é o que diferencia aqueles que entendem o controle daqueles que se deixam consumir pelo caos externo. É um tipo de sabedoria que vem com a prática, com a experiência e talvez com algumas cicatrizes adquiridas ao longo do caminho. A mágica dessa perspectiva está em como ela redefine o que significa poder. O poder não está em moldar o mundo à nossa vontade, mas em moldar nossa vontade ao mundo. É um ajuste sutil, mas monumental.
De repente, o que antes parecia uma barreira intransponível se torna um simples desvio no caminho. Ao invés de ficar obcecado por portas que não se abrem, aprendemos a encontrar janelas escondidas ou, quem sabe, até construir nossas próprias saídas. E não é fascinante como essa lição pode ser aplicada a praticamente todos os aspectos da vida? Relacionamentos, trabalho, saúde, sonhos. Tudo ganha nova luz quando paramos de desperdiçar energia em batalhas que não podem ser vencidas. Imagine o alívio de abandonar a luta com algo que nunca foi sua responsabilidade resolver. É como soltar um peso que você nem sabia que estava carregando. No final, há algo de profundamente poético nesse processo de aceitação. Não é resignação, como muitos podem pensar, mas uma dança harmoniosa com a realidade. Ao abraçarmos o que podemos controlar e liberarmos o que não podemos, nos tornamos mais leves, mais sábios, mais vivos. Afinal, como disse um sábio certa vez, o vento não obedece ordens, mas você pode ajustar as velas. Capítulo 2. Pratique a temperança. A própria palavra carrega uma suavidade que parece sussurrar ao ouvido. Equilíbrio, calma, moderação. É uma virtude que, no entanto, frequentemente se esconde sob a poeira do mundo moderno, onde tudo parece correr em alta velocidade e em volumes sempre crescentes. Mas praticar a temperança é como aprender a afinar um instrumento. Quando acertamos a harmonia, a música da vida soa mais leve e agradável. A temperança não é uma negação dos prazeres, mas um convite à moderação. Pense em um banquete farto. Há um momento de deleite em cada prato, mas há também o risco de exagerar. Comer além do necessário transforma o prazer em desconforto. Assim é com a vida. Quando nos entregamos sem limites a qualquer coisa, seja trabalho, diversão ou até mesmo descanso, acabamos por perder a graça que o equilíbrio proporciona. A moderação é o tempero que realça os sabores sem sobrecarregá-los. A sabedoria estoica coloca a temperança como um pilar essencial. Marco Aurélio nos lembrava de que é melhor viver como um rio tranquilo do que como um mar tempestuoso. Em termos práticos, isso significa ser deliberado em nossas escolhas, evitando extremos. Não se trata de renunciar às ambições ou prazeres, mas de administrá-los com inteligência. Imagine um copo sendo enchido com água. Se você despejar o líquido rápido demais, ele transborda. Mas se encher com cuidado, o copo se mantém pleno, sem desperdício. Assim é a vida vivida com temperança. Por que, então, nos deixamos levar pelos excessos? Talvez seja a promessa de uma felicidade imediata, uma busca pelo prazer que, ironicamente, se torna um caminho para a insatisfação. Afinal, o que começa como um momento de alegria pode rapidamente se transformar em um fardo quando ultrapassamos os limites do necessário. É como correr atrás do vento. Por mais que tentemos agarrá-lo, ele sempre nos escapa. Há um encanto silencioso na temperança que só percebemos quando a praticamos. Ela não grita, não exige atenção, mas transforma sutilmente nossos dias. Um exemplo simples é o de um jardineiro que cuida de suas plantas com paciência e dedicação. Ele não despeja água de uma só vez, mas rega aos poucos, permitindo que o solo absorva cada gota. Essa mesma abordagem pode ser aplicada a como gastamos nossa energia, nosso tempo e até mesmo nossos sentimentos. Não é melhor oferecer um amor constante e equilibrado do que uma paixão que queima rápido e se apaga? Praticar a temperança também é um ato de autoconhecimento. Envolve reconhecer nossos próprios limites, algo que nem sempre é fácil. Há quem confunda temperança com fraqueza, como se controlar os próprios impulsos fosse sinal de falta de coragem. No entanto, o contrário é verdadeiro. Requer força para dizer basta quando tudo ao redor grita mais. É um ato de resistência contra um mundo que frequentemente nos empurra para os excessos.
Imagine a seguinte cena. Um jovem artista trabalha incansavelmente em sua pintura. Ele não come, não dorme, ignora tudo ao seu redor. O resultado? Uma obra inacabada e um corpo exausto. Agora pense no mesmo artista que equilibra trabalho e descanso, que sabe quando parar para renovar suas forças. Sua arte floresce, não apenas pela qualidade do trabalho, mas pelo cuidado consigo mesmo. Temperança é isso, o entendimento de que dar um passo atrás, às vezes, nos permite avançar com mais força. Outra faceta da temperança é como ela nos ensina a apreciar mais profundamente o que temos. Quando tudo é abundante e imediato, o valor das coisas se dilui. Mas quando aprendemos a medir nossos desejos, redescobrimos a alegria nos pequenos prazeres. Um gole de café numa manhã fria, uma conversa breve, mas significativa, ou o silêncio após um longo dia. São esses momentos que a temperança destaca e amplifica. Não é fácil, claro. Somos criaturas movidas por impulsos e, em muitos casos, pela busca constante de mais. Mas temperança não é uma meta a ser alcançada de uma vez, e sim uma prática diária, uma construção lenta. Começa com pequenas escolhas. Dizer não a algo que não nos serve, fazer pausas, evitar exageros. Com o tempo, essas pequenas ações se acumulam, criando uma vida mais plena e serena. Ao final, a temperança nos lembra que a vida não precisa ser uma montanha-russa de altos e baixos. Ela pode ser um caminho tranquilo, repleto de momentos significativos, onde cada escolha é feita com cuidado e propósito. É como uma vela que não queima rápido demais, mas ilumina com constância. O equilíbrio é, afinal, o segredo para uma existência que não apenas sobrevive, mas floresce. Capítulo 3. Aceite o fluxo da vida. Aceitar o fluxo da vida é, para muitos, uma ideia desconfortável. Há uma inquietação natural em pensar que não podemos controlar tudo, como se a nossa força de vontade pudesse, de alguma forma, dobrar o universo às nossas exigências. No entanto, há uma beleza serena e poderosa em simplesmente deixar a vida seguir seu curso. Não se trata de resignação, mas de sabedoria, como um marinheiro que aprende a navegar as correntes em vez de lutar contra elas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: aceite cada coisa que acontece como parte da trama do universo. É uma frase simples, mas que carrega uma profundidade imensa. Imagine que a vida é como um rio, o fluxo é constante, imparável, indiferente aos nossos desejos. Você pode escolher resistir à corrente, gastando toda a sua energia sem avançar, ou pode aprender a navegar, adaptando-se aos caminhos que a água lhe oferece. Essa escolha define a diferença entre frustração e serenidade. O ato de aceitar o fluxo da vida não é passivo, é um movimento ativo, uma decisão deliberada de deixar de lado o controle que nunca tivemos realmente. Pense na natureza de uma tempestade. Não podemos impedir que ela chegue, mas podemos preparar nossa casa, vestir uma capa de chuva e talvez até apreciar a poesia do vento que a acompanha. Resistir ao inevitável só amplifica o sofrimento, enquanto acolher a realidade nos permite encontrar paz, mesmo em meio ao caos. Há quem diga que aceitar o fluxo da vida é como dançar com um parceiro imprevisível. Às vezes, a música acelera, outras vezes desacelera, e em momentos específicos parece não haver ritmo algum. Mas o segredo está em se permitir ser conduzido pela música, em vez de tentar impor seus próprios passos. Não é a dança que se ajusta a você, é você que aprende a fluir com ela. Uma história que ilustra bem essa ideia é a de um agricultor sábio, sempre elogiado por sua calma diante de eventos inesperados. Quando uma forte chuva destruiu suas plantações, os vizinhos esperavam que ele entrasse em desespero, mas ele apenas sorriu e disse: vamos ver o que isso trará. Semanas depois, o solo da região se mostrou mais fértil, graças à água que havia penetrado profundamente, permitindo uma colheita ainda melhor. Ele entendia que lutar contra o que aconteceu seria inútil.
enquanto aceitar o fluxo poderia revelar oportunidades ocultas. Aceitar o fluxo não significa desistir de nossos sonhos ou abandonar a responsabilidade. Trata-se, na verdade, de ajustar nosso foco. Imagine uma flecha sendo disparada por um arqueiro. Ele pode controlar a tensão do arco, sua postura e a direção inicial, mas o vento no meio do caminho está fora do seu alcance. Tentar forçar o impossível só o levaria à frustração. O mesmo acontece conosco. Devemos fazer o que está ao nosso alcance e depois confiar que o resto se desdobrará como deve. Há também uma certa humildade em aceitar o fluxo da vida. Reconhecemos que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior, uma trama intricada que conecta todas as coisas. Quando entendemos isso, percebemos que nem tudo gira em torno de nós e que isso é algo libertador. Assim como um riacho que encontra obstáculos ao longo do caminho, a vida sempre encontrará um jeito de continuar. O que nos cabe é decidir se queremos ser parte desse movimento ou resistir inutilmente. Essa aceitação também nos ensina a ser mais gentis conosco mesmos. Quantas vezes nos culpamos por não conseguirmos mudar o que está além de nossa capacidade? É como tentar conter uma maré com as próprias mãos. Reconhecer nossos limites não é fraqueza, mas uma forma de sabedoria que nos permite direcionar nossa energia para onde ela realmente importa. Para muitos, a ideia de aceitar o fluxo pode parecer como abrir mão de sua identidade ou de suas ambições. Mas é exatamente o contrário. Ao parar de lutar contra o incontrolável, ganhamos clareza para focar no que realmente importa. É como um corredor que descobre que correr contra o vento não o leva mais longe, mas apenas o cansa. Quando aprende a usar o vento a seu favor, ele avança com mais facilidade e propósito. No final, aceitar o fluxo da vida é uma forma de confiar, não em um destino fixo ou em um plano místico, mas na capacidade de adaptação que todos possuímos. É reconhecer que, como as águas de um rio, a vida encontra seu caminho independentemente de nossos esforços. Quando soltamos o peso do controle absoluto, descobrimos algo surpreendente, a liberdade de sermos parte de algo maior, mais vasto e infinitamente mais belo. Capítulo 4. Resiliência através da perspectiva. Resiliência é uma palavra que carrega em si a força das tempestades e a leveza de um novo amanhecer. É a capacidade de dobrar sem quebrar, de encontrar uma rota alternativa quando o caminho se fecha, de se levantar mesmo quando o chão parece ter desaparecido sob os pés. Mas o que torna a resiliência tão fascinante é que ela não é um talento inato, uma dádiva reservada a poucos. É, na verdade, uma habilidade construída com as peças quebradas das adversidades que enfrentamos. A vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, não faz concessões. Ela nos desafia, nos testa e muitas vezes nos deixa à beira do abismo. No entanto, é nesses momentos de caos que a resiliência encontra sua voz. Imagine um carvalho em meio a uma tempestade feroz. Seus galhos balançam violentamente, mas suas raízes, profundas e firmes, o mantêm de pé. Assim somos nós. As raízes que cultivamos, nossas experiências, valores e aprendizados sustentam nossa força mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. Não é raro ver a resiliência descrita como um músculo que precisa ser exercitado. Afinal, ninguém se torna resiliente em um instante. É preciso tempo, prática e, infelizmente, desafios. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de fortalecer esse músculo invisível. No entanto, isso não significa que devemos romantizar o sofrimento. Superar não é esquecer a dor, mas sim aprender a coexistir com ela de forma que ela não nos defina.
é transformar o peso do fardo em um passo mais firme. Há uma história que se repete em diferentes culturas, a da fênix que renasce das cinzas. Essa metáfora é um retrato perfeito da resiliência. Não porque sugira que devemos começar do zero após cada queda, mas porque nos lembra que mesmo nas nossas piores crises, há sempre a possibilidade de renascimento. É como olhar para uma parede rachada e, em vez de lamentar sua fragilidade, ver nela o potencial de construir algo ainda mais sólido. Resiliência não é, entretanto, uma armadura impenetrável. Ser resiliente não significa ser insensível, mas sim encontrar maneiras de continuar apesar da dor. Permitir-se sentir, chorar, lamentar, faz parte do processo. É como uma onda que recua para depois voltar com mais força. A perspectiva é o que nos dá essa força renovada. A capacidade de olhar para nossas lutas não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. Pense em um navegante experiente. Ele não evita as tempestades, porque sabe que elas são inevitáveis. Em vez disso, ele aprende a ler o céu, ajustar as velas e navegar com habilidade, mesmo quando o mar está revolto. Assim, a resiliência nos ensina a enfrentar os momentos difíceis sem perder de vista o horizonte. Não se trata de eliminar os problemas, mas de encontrar uma maneira de avançar, mesmo que seja um pequeno passo por vez. Curiosamente, a resiliência também está profundamente conectada à aceitação. Reconhecer que há coisas que não podemos mudar nos liberta para focar no que está ao nosso alcance. Não é uma aceitação resignada, mas uma que nos empodera. Como disse Sêneca, a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidas. Cada desafio é um lembrete de que somos mais fortes do que pensamos, mais capazes do que imaginamos. A resiliência, no entanto, não é um caminho solitário. Embora muitas vezes nos orgulhemos de enfrentar nossas batalhas sozinhos, a verdade é que o apoio de outros pode ser um alicerce inestimável. Um amigo que escuta, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo o exemplo de alguém que já superou algo semelhante podem fazer toda a diferença. É como um farol em uma noite escura, mostrando que não estamos sozinhos e que há sim um caminho a seguir. Há também uma beleza particular na resiliência que surge quando olhamos para trás. As cicatrizes que carregamos contam histórias, não de derrota, mas de superação. Elas são marcas de nossa jornada, lembretes de que já enfrentamos tempestades antes e saímos mais fortes. É como um rio que, ao longo dos anos, esculpe seu próprio caminho, deixando um rastro de resiliência em cada curva. No fim das contas, ser resiliente é uma escolha, não de evitar a dor, mas de enfrentá-la de frente. Não de negar as dificuldades, mas de transformá-las em aprendizado. Não de buscar uma vida sem problemas, mas de encontrar em cada obstáculo uma oportunidade de crescer. E assim, a resiliência se torna não apenas uma habilidade, mas uma forma de viver, um compromisso com a força que existe dentro de cada um de nós. Capítulo 5. Pratique a meditação estoica. Praticar a meditação estoica é como abrir uma janela em uma sala cheia de sombras e deixar a luz entrar. Não é um ritual distante ou inacessível, mas um momento de introspecção que nos conecta profundamente com nossa essência. É um exercício que não exige silêncio absoluto ou posturas elaboradas, mas apenas a disposição de encarar a própria mente, como se ela fosse um espelho que reflete nossas ações, desejos e temores. Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, viam a meditação como uma prática diária, quase um diálogo íntimo consigo mesmos. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para os outros, mas para si mesmo, como forma de organizar seus pensamentos e reafirmar seus valores.
Imagine a cena: um imperador poderoso governando um vasto império, encontrando tempo para refletir sobre sua mortalidade, suas responsabilidades e os desafios inevitáveis da vida. Essa prática era a sua âncora, um lembrete constante de quem ele era e do que realmente importava. A meditação estoica não é sobre esvaziar a mente, mas preenchê-la com propósito. É um momento para examinar o dia, revisitar escolhas, identificar falhas e celebrar pequenas vitórias. Não há espaço para julgamentos severos ou arrependimentos sufocantes, mas sim para um aprendizado honesto. É como um jardineiro cuidando de seu jardim. Ele remove as ervas daninhas, cultiva as plantas saudáveis e planeja como fazer florescer o espaço. Assim, a mente se torna um terreno fértil para a serenidade e o autodomínio. Praticar essa meditação pode começar com perguntas simples. O que fiz hoje que estava alinhado com meus valores? Ou onde me deixei levar por emoções ou impulsos que eu poderia ter controlado? Essas perguntas não buscam perfeição, mas crescimento. É um exercício que nos desafia a ser honestos, sem nos tornarmos nossos piores críticos. Como um professor paciente, a meditação estoica nos ensina a olhar para nossas falhas como oportunidades de aprendizado e não como motivos de culpa. Imagine um comerciante antigo que, ao fim de cada dia, senta-se à luz de uma vela para revisar suas transações. Ele analisa onde teve sucesso, onde perdeu e planeja como pode melhorar no dia seguinte. Esse ritual simples reflete a essência da meditação estoica, um balanço diário que nos ajuda a manter o rumo, mesmo em mares agitados. É um hábito que, quando cultivado, nos proporciona clareza e direção. Outro aspecto importante dessa prática é o foco naquilo que podemos controlar. Durante a meditação, somos convidados a distinguir entre o que está em nossas mãos e o que está além do nosso alcance. Essa distinção é libertadora. Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele. Não controlamos as ações dos outros, mas podemos escolher como reagimos a elas. Essa perspectiva nos dá um senso de poder real, fundamentado naquilo que realmente podemos influenciar. Há também um componente preventivo na meditação estoica, conhecido como premeditatio malorum, ou pré-meditação do mal. Nesse exercício, imaginamos possíveis dificuldades ou desafios antes que eles aconteçam. Isso não significa viver em constante estado de preocupação, mas preparar a mente para enfrentar adversidades com equilíbrio. É como um soldado que se equipa antes de uma batalha ou um viajante que estuda o mapa antes de partir. Essa preparação nos torna mais resilientes, menos propensos a sermos surpreendidos pelo inesperado. Mas a meditação estoica não é apenas um exercício de disciplina mental, ela também é um ato de gratidão. Ao refletirmos sobre o dia, reconhecemos não apenas os desafios, mas também as bênçãos que recebemos. É uma oportunidade de agradecer pelos pequenos momentos que, no turbilhão da rotina, muitas vezes passam despercebidos. Uma conversa sincera, o calor do sol em um dia frio, ou simplesmente a chance de começar de novo. Essa prática nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades, há beleza e significado a serem encontrados. A simplicidade da meditação estoica é um de seus maiores trunfos. Não requer um ambiente especial ou ferramentas sofisticadas. Pode ser praticada em silêncio, ao final do dia, ou mesmo em um momento de pausa durante a correria. O essencial é a intenção, olhar para dentro, examinar nossas ações e pensamentos e renovar nosso compromisso com a virtude e a sabedoria. No fim, a prática da meditação estoica é como polir um espelho empoeirado. Aos poucos, ele reflete uma imagem mais clara e fiel,
revelando não apenas quem somos, mas quem podemos nos tornar. É uma jornada contínua, não para alcançar um estado perfeito, mas para caminhar, dia após dia, em direção a uma versão mais íntegra e equilibrada de nós mesmos. E nesse processo, descobrimos que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar o mundo dentro de nós. Capítulo 6. Seja grato pelo presente. Ser grato pelo presente é como abrir os olhos para um quadro que sempre esteve diante de nós, mas que só agora somos capazes de enxergar em toda a sua beleza. É um exercício de percepção, uma escolha consciente de valorizar o que temos, mesmo quando o que desejamos ainda parece distante. A gratidão, na visão estoica, não é apenas uma reação a momentos felizes, mas uma prática ativa que transforma nossa relação com o mundo e com nós mesmos. Imagine o presente como um riacho calmo que corre sob seus pés. Ele está ali, oferecendo sua água, seu frescor, sua tranquilidade. Mas muitas vezes estamos tão preocupados em procurar o rio mais grandioso, as cachoeiras mais imponentes, que ignoramos a simplicidade do fluxo que nos cerca. A gratidão é a arte de abaixar-se e tocar essa água, reconhecendo seu valor, mesmo que ela não seja o oceano com que sonhamos. Os estoicos, em sua sabedoria atemporal, nos lembram que a felicidade não está em possuir mais, mas em apreciar o que já possuímos. Epicteto, por exemplo, argumentava que aquilo que temos hoje era, muitas vezes, o que desejávamos no passado. No entanto, nosso olhar, muitas vezes, se fixa no horizonte do desejo, deixando escapar o tesouro que repousa bem ao nosso lado. Ser grato pelo presente é romper com esse ciclo incessante e encontrar contentamento no agora. Há uma beleza particular na gratidão pelo que parece pequeno ou comum. O ar que respiramos, o sorriso de um estranho, o conforto de uma refeição simples. Esses momentos, quando vistos sob a lente da gratidão, revelam-se extraordinários. É como encontrar joias escondidas em um baú esquecido. O ato de reconhecer essas pequenas dádivas nos faz perceber que, mesmo nas adversidades, a vida ainda nos oferece motivos para sorrir. A prática da gratidão não é apenas um ideal filosófico, mas uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios do dia a dia. Ao nos concentrarmos no que temos, em vez de no que nos falta, redirecionamos nossa energia emocional para um estado de abundância. Isso não significa ignorar dificuldades ou abdicar de aspirações, mas sim encontrar equilíbrio. É como ajustar o foco de uma câmera. Ao alinhar a perspectiva, enxergamos o cenário completo e não apenas as áreas escuras. Um exercício prático sugerido pelos estoicos é a reflexão noturna. Antes de dormir, reserve um momento para revisitar o dia e identificar 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo grandioso, uma conversa agradável, um gesto de gentileza, ou até mesmo o fato de ter superado um desafio já são motivos válidos. Esse hábito simples, quando cultivado, nos treina a encontrar beleza e significado até mesmo nas experiências mais comuns. Ser grato pelo presente também nos conecta com nossa mortalidade, um tema central no estoicismo. A lembrança de que nossos dias são limitados, longe de ser motivo de tristeza, é um convite para valorizar o aqui e agora. Marco Aurélio escreveu: "Não haja como se tivesse 10.000 anos para viver. A morte está à sua porta. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom." Essa perspectiva não é sombria, mas libertadora, pois nos lembra que cada instante é uma oportunidade única de viver plenamente. Há algo profundamente transformador na gratidão quando ela se torna um estado de espírito constante. Imagine um viajante que, em vez de lamentar os quilômetros que ainda faltam para o destino, decide admirar a paisagem ao longo do caminho. Ele percebe as flores, o canto dos pássaros, o céu em constante mudança. Assim é a vida quando vista pela lente da gratidão.
não um percurso cheio de faltas, mas um trajeto repleto de belezas inesperadas. Curiosamente, a gratidão não é apenas benéfica para quem a pratica, mas também para aqueles ao seu redor. Quando somos gratos, irradiamos uma energia positiva que inspira e contagia. Um simples obrigado sincero pode transformar o dia de alguém. É como acender uma vela em um quarto escuro. Sua luz, por menor que seja, ilumina tudo ao redor. Ao expressarmos nossa gratidão, criamos um ciclo de bondade que se perpetua. No entanto, ser grato pelo presente não significa ignorar dores ou desafios. A vida, com suas imperfeições, continuará a nos testar, mas a gratidão nos dá uma base sólida, um ponto de apoio em meio ao caos. Ela nos lembra de que, mesmo nas tempestades, há sempre algo pelo qual agradecer, nem que seja o aprendizado que o momento difícil nos traz. Por fim, cultivar a gratidão é como plantar uma árvore em solo fértil. No início, pode parecer um esforço pequeno, quase insignificante, mas com o tempo, essa árvore cresce, suas raízes se aprofundam e seus galhos se expandem, oferecendo sombra, frutos e abrigo. Assim é a gratidão, uma semente que, quando nutrida, transforma não apenas nosso presente, mas toda a nossa visão de mundo. Capítulo 7. Solte o passado. Soltar o passado é como abrir mão de uma mala pesada que carregamos há muito tempo, mesmo quando ela já não nos serve mais. O estoicismo nos ensina que a vida acontece no presente e o peso do passado, se mantido sobre nossos ombros, apenas nos impede de viver plenamente. Não se trata de apagar memórias ou negar o que aconteceu, mas de transformar cicatrizes em marcas de sabedoria e seguir em frente, mais leve e mais consciente. Imagine uma folha caída em um rio. Ela flutua, seguindo a correnteza, sem resistência. O passado, quando deixado fluir, é como essa folha. Ele se vai, tornando-se parte de um curso maior, mas não um obstáculo. No entanto, quando nos agarramos a ele, é como tentar segurar a água com as mãos. Um esforço infrutífero que nos desgasta sem resultados. Os estoicos, como Sêneca, nos lembram que a vida é curta demais para ser consumida por arrependimentos ou mágoas. Ele escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida acelera. Ao segurarmos o passado com força, muitas vezes perdemos o presente, o único momento em que podemos realmente agir, mudar e viver. Soltar o passado é, antes de tudo, um ato de liberdade, um presente que damos a nós mesmos. Libertar-se do passado não significa ignorar suas lições, mas aceitá-lo como algo que não pode ser mudado. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele não pode desfazer os cortes já feitos, mas pode usá-los para criar algo belo. Assim, nossas experiências, mesmo as dolorosas, podem ser moldadas para nos fortalecer e nos guiar. Soltar não é esquecer, mas transformar. Muitas vezes nos apegamos ao passado porque ele se tornou parte de nossa identidade. Uma derrota, uma perda ou uma mágoa podem nos definir se permitirmos. Mas o estoicismo nos desafia a nos vermos além dessas histórias. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao nos desapegarmos das narrativas que nos prendem, recuperamos o controle sobre quem somos e quem queremos ser. Considere o exemplo de alguém que perdeu uma grande oportunidade. Durante anos, essa pessoa revisita mentalmente cada escolha errada, cada momento que levou à perda. Esse ciclo de arrependimento e autopunição é como caminhar em círculos, sem sair do lugar. Mas ao soltar o passado, ela pode finalmente olhar adiante, ver novas oportunidades e perceber que a vida continua oferecendo caminhos. Há uma prática estoica chamada praemeditatio futurorum, que é imaginar as adversidades antes que elas aconteçam. De forma inversa, soltar o passado exige uma meditatio praeteritorum,
ou meditação sobre o que já passou. Ao revisitar esses eventos com compaixão e um olhar objetivo, podemos reconhecer o que aprendemos, liberar a dor e então avançar. Não se trata de romantizar o passado, mas de integrá-lo ao todo de nossa existência. Soltar o passado também é um ato de coragem. Requer olhar para nossas feridas e aceitar que algumas coisas não podem ser consertadas. Como uma casa antiga que desmoronou, às vezes a única opção é reconstruir. E nessa reconstrução encontramos força e resiliência. Afinal, é nas ruínas que muitas vezes surgem as bases mais sólidas. No entanto, há momentos em que o passado se disfarça de segurança. As memórias, mesmo as dolorosas, podem se tornar uma zona de conforto, uma desculpa para não enfrentarmos o presente. Soltar o passado exige honestidade. Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos presos a ele porque tememos o que vem depois. É como soltar a borda de uma piscina para aprender a nadar. O início é assustador, mas a liberdade que vem depois vale cada momento de incerteza. O estoicismo nos ensina a aceitar o fluxo natural da vida que inclui mudanças, fins e novos começos. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que devemos viver de acordo com a natureza, e a natureza está em constante transformação. Soltar o passado é alinhar-se com esse movimento, permitindo que o novo entre em nossas vidas. No fim, soltar o passado é como abrir as mãos para receber algo novo. Enquanto seguramos o que já não nos serve, não temos espaço para o que está por vir. É um ato de fé e renovação, um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Afinal, o que somos não é definido pelo que deixamos para trás, mas pelo que escolhemos carregar conosco e pelo que decidimos construir a partir daqui. Agora você tem em mãos 7 estratégias estoicas para deixar as coisas fluírem. Qual delas você vai aplicar primeiro? Não se esqueça de que a prática constante é o segredo para colher os frutos dessa filosofia transformadora. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Até a próxima!